E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai continuar os conteúdos de anatomia da perna e anatomia do corpo humano. Aqui, continuando com aquele livro do Rock Riquin, que eu apresentei para vocês semana passada. O livro de anatomia dele tem umas ilustrações bem legais para a gente analisar os músculos. Nas aulas passadas a gente viu o TFL, o glúteo médio, o glúteo maximus, e ficou faltando ver essa parte de baixo da perna, né? Então a gente vai focar na coxa, essa região do joelho e depois a parte da canela, digamos assim, né? A perna, a parte inferior aqui. Na parte exterior da perna aqui, a gente já consegue ver como o TFL cria essa direção, e eu falei para vocês do trato iliotibial, né? Que é como se fosse uma chave inglesa, o Hampton fala assim, uma chave inglesa que abraça o grande trocânter, que é esse osso, que a gente também comentou nas aulas passadas, e o trato iliotibial desce até a fíbula, que é esse ossinho aqui, ó, da nossa perna, né, da nossa canela, é a parte de fora da nossa perna. Então aqui o tornozelo está ao lado de fora, né, o lado exterior, o lado lateral, que se chama em anatomia, né, tudo que é lateral é a parte de fora. A fíbula está aqui e o trato iliotibial se insere nisso. Então aqui a gente dá uma revisada nessas landmarks, né? O grande trocânter, o trato iliotibial vai se segurar nele, como a gente pode ver aqui, e se agarrar lá na fíbula. Quando a gente dobra a perna, a nossa fíbula fica em tensão, assim com o trato iliotibial. E aí aqui a gente tem, né, de novo, só para revisar os músculos que a gente falou nas aulas passadas, TFL, glúteo maximus e o glúteo médio. Eu boto um Mzinho minúsculo ali. E aí aqui ele mais exagerado, né? Ele é uma grande faixa de tendão que desce. Embaixo do trato iliotibial fica o quadríceps, que é esses músculos da coxa aqui, ó. Vou desenhar com um vermelho aqui. Isso é o quadríceps e ele também, a gente consegue ver ele por fora ali também, ó. Nessa parte lateral, nessa região de fora aqui. E o trato iliotibial passa por cima de um dos músculos do quadríceps, né? Quadríceps é quad de 4, né? Quad quadrado, 4 músculos. E o ceps é cabeça, né? Pensa que no braço a gente não viu esses músculos ainda, mas são músculos bem conhecidos. A gente tem o bíceps e o tríceps, né? Que são duas cabeças, o bíceps, e tríceps, 3 cabeças. Então o quadríceps são 4 cabeças, são 4 músculos diferentes na perna. Só que para o estudo de anatomia artística a gente acaba vendo só 3 músculos, que são esses 3 principais aqui que eu vou desenhar, ó. Então a gente tem 1, 2 e o terceiro, aquele ali. Esse que passa embaixo do trato iliotibial, que é na parte lateral da perna, a parte de fora da perna, se chama vastus lateralis, ou vastus lateral, que é basicamente o vastus, né, um músculo vasto seria um músculo grande, eles são um dos maiores músculos do nosso corpo, e lateralis porque ele está na lateral do nosso corpo, né, ele está na parte de fora. Então a gente pode ver ele aqui, né, ele meio, a gente vê uma faixinha, vocês vão ver em modelos quando a gente for analisar, que às vezes tem uma faixinha, isso é do trato iliotibial, mas ele está aqui fazendo esse grande volume, né, que o artista botou essa linha envelopando aqui para mostrar a forma. Essa parte de baixo já é outro músculo, essa parte que aparece aqui é o bíceps femoral, né? Então ele tem 2 cabeças, é como se fosse o bíceps do braço, mas ele é femoral porque ele está no fêmur, que é esse osso, é o nosso osso da perna que a gente também vem estudando, né? Esse osso aqui. E ele é quase como se fosse um bíceps do braço mesmo, né? Olha esse desenho e vê se quase não parece um braço com um deltoide. Eu falei para vocês que os músculos do glúteo pareciam um deltoide. E aí a gente tem o bíceps femoral e a gente tem o quadríceps, né? Que o quadríceps seria quase como se fosse um tríceps. E aí aqui o cotovelo, olha, vê se não parece isso, né? O cotovelo aqui, o bíceps e o deltoide. Então é meio que como a natureza, né? A evolução adapta
uma coisa que funciona muito bem para os braços, né? Um padrão que funciona bem para os braços, funciona muito bem para as pernas também, né? Esse padrão de músculos. Que é algo que também da nossa evolução, né? Da gente, sei lá, ter animais quadríceps, que é como se tivessem animais quadrúpedes, perdão, que é como se tivessem duas pernas na frente e duas pernas atrás, mesmo elas tendo ossos um pouco diferentes, músculos um pouco diferentes, esse padrão é muito parecido, né? Então é algo legal de ter em mente, né? Esse design que se forma aqui, que é bem parecido com o braço. Se a gente for olhar uma perna desenhada, a gente vai ter o glúteo, a gente vai ter essa curva aqui do quadríceps, essa curva aqui do bíceps femoral, que se insere lá dentro, né? Se insere numa fossa, que se chama fossa, é uma parte que entra, assim, é tipo um buraco. Aqui a gente tem a patela, que é um ossinho flutuante. Aparece bem aqui, ó, desenhado esse triângulozinho flutuante. É tipo um disquinho ósseo, assim. A gente consegue tocar, né, na frente do nosso joelho a patela. Ela fica mais ou menos aqui no meio, ó. E nela passam tendões, né? Ela é um osso flutuante porque tem tendões englobando ela, abraçando ela, né? Os tendões passam assim e ela fica ali dentro do tendão protegida, servindo como algo para dar mais tensão, né, e rigidez ao tendão. Então, se a patela não existisse, seria um tendão mole com menos rigidez, né? Não teria uma alavanca tão resistente para o nosso joelho se dobrar ali. Então, esse é uma landmark importante. A patela aparece em qualquer pessoa, né? Seja magra ou gorda. E esses músculos, o quadríceps, eles criam o tendão da patela. Então, mesmo esse quadríceps do lado aqui, ele joga o tendão dele para cá, onde a patela está ali dentro. E esse tendão vai acabar na tuberosidade da tíbia, que é esse osso aqui, ó. A tíbia é o nosso osso da canela, né, digamos assim. Um nome informal para essa parte inferior da perna é a canela. A tuberosidade da tíbia é esse nariz. O Hampton simplifica a tíbia como se fosse um pilar, né, porque é um osso assim, que desce e daí tem outro pilar, porque é como se esse osso fosse responsável por suportar todo o peso do nosso corpo, né. Então ele é bem estruturado como se fosse um pilarzinho assim, onde a gente tem a patela flutuando aqui, e aqui a cabeça do fêmur, que é bem importante para rotacionar o joelho, e sobe lá, né? O fêmur sobe para o trocânter, onde vai ter o glúteo, tudo. Eu desenho um pouquinho mais grosso para a gente conseguir ver, né, essas sutilezas. E aí aqui a gente tem a fíbula, que a gente vai falar mais na aula de panturrilha, desses músculos que vem aqui na frente da perna. É importante saber que tem esses dois ossos, e que o trato iliotibial se insere na fíbula, e o quadríceps ele sai da crista ilíaca anterior e inferior, essa parte aqui, que a gente falou que a dobra da perna acontece aqui, né, um pouquinho abaixo da crista ilíaca anterior superior, que é o nosso ossinho da cintura, o ilíaco, e ele vai criar um tendão com todos, que vão abraçar a patela e eles vão se inserir na tuberosidade da una, que é um ponto de referência importante também quando a gente for observar nas fotos e nos modelos, quando a gente for estudar, a gente vai ver que tem um ossinho ali que salta, né? Esse ossinho aqui, ó, embaixo também. Então aqui a gente pode olhar, né? O autor marcou essas duas landmarks. Ele marcou o trocânter, ele marcou a dobra da perna, 2 a 3 dedos abaixo da cintura, que é onde o quadríceps se insere. Aqui o grupo do quadríceps. Aqui, esse shape é da cabeça do fêmur. Ele tem um shape de caixa, né? Por isso que é importante praticar com as caixinhas. Aqui a gente tem a patela, que é essa parte aqui, né? O nosso disquinho. Os tendões estão passando aqui, abraçando a patela. E aqui a gente tem o ossinho, que é a fíbula, né? Então, uma landmark importante ali da fíbula. Aqui embaixo, o bíceps femoral, né? Essa mudancinha na sombra ali é o bíceps femoral. Então aqui só para revisar um pouco, né, da construção que a gente está fazendo. A gente tem a caixa, que pode ser simplificada como um ovo depois, né, algo mais próximo da realidade de ser um ovinho. Mas a caixa é o mais simples possível para nos ajudar a desenhar de imaginação. Essa caixa da caixa torácica desce,
ela vem para a crista ilíaca. Da crista ilíaca sai o trocânter, né? Ele sai de lado assim, por onde sai a perna, no fêmur, que a gente pode continuar simplificando como caixa, mas dá para usar um cilindro, né? Que faz mais sentido. Eu vou continuar como caixa aqui pra gente ter noção da perspectiva, ser tudo mais simples. Nessa caixa da perna a gente vai ter a patela flutuando, a cabeça do fêmur, que é importante, a fíbula, que é um ossinho que vai fazer essa landmark, e a parte inferior aqui da perna, né, com a panturrilha, que tem um nome, a panturrilha tem um nome do músculo que é mais difícil, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas esses landmarks são importantes para a construção, né, e também o pé que a gente vai ver nas próximas aulas.